Eu quero ler com você hoje a palavra do nosso Deus que está em Hebreus capítulo 12 e nós vamos ler o verso 3 de Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 3 em diante, a palavra do Senhor diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Não se cansem nem se desanimem. Verso 4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? E vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Só até aqui. Eu quero observar com você algumas coisas aqui hoje e já chamar a sua atenção para o verso 3 que nós lemos, que diz: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. A quem o autor aos Hebreus estava se referindo aqui? Nós sabemos muito bem que ele estava se referindo a Jesus Cristo. E ele estava direcionando a nossa visão, ele estava direcionando o nosso pensamento para Jesus. Ele estava dizendo: para que você não desanime, pense bem em Jesus. Pense nele, pense no que ele sofreu, pense no que ele passou, pense no que ele suportou, para que você não fique desanimado, nem desfaleça dentro de você. Sabe, existem muitos crentes que vivem desanimados. No domingo à noite, estão super animados logo depois do culto. Recebem a palavra, estão cheios de ânimo. Na quinta-feira, depois do culto, cheios de ânimo. Mas aí já na sexta-feira, começa o dia, e ao final do dia de sexta-feira já estão desanimados de novo. Ao final da segunda-feira já estão desanimados de novo. Por quê? Porque não guardaram a palavra dentro de si e não meditaram na palavra do Senhor. Não trouxeram à memória, no meio dos problemas do dia a dia, aquilo que Jesus sofreu. Como é que se faz isso na prática? Preste atenção, porque são lições importantes. Como é que se faz isso na prática? Todas as vezes que você, lá no seu trabalho, passar por uma afronta, por um levante de um funcionário, de um colega de trabalho, ou do seu patrão, seja de quem for, antes de você revidar, antes de você pensar em se estressar e deixar aquilo entrar no seu coração, pense bem em Jesus, pense no que ele suportou, pense no que ele sofreu, para que você não desanime, para que você não fique paralisado, para que você, entenda que mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, ele não tratou os seus acusadores, não tratou os seus algozes como pessoas que estavam ali para destruí-lo, porque ele sabia, eles não sabem o que fazem, eles estavam cumprindo um propósito, e dentro dessa visão, eles estavam cumprindo um propósito, que eu quero que você mergulhe hoje. Eles estão cumprindo um propósito na sua vida. Aquele colega de trabalho seu que se levanta sempre contra você, está cumprindo um propósito de Deus na sua vida. Aquele familiar seu que sempre traz aborrecimento, está cumprindo um propósito de Deus na sua vida. Os problemas que estão se levantando dia após dia, estão cumprindo um propósito de Deus na sua vida, e eles não são seus inimigos. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Todos esses problemas que se levantam estão cumprindo um propósito de Deus na sua vida. Agora, você que precisa olhar para o comportamento de Jesus, para que você se posicione como ele, porque para viver a vitória sobre o problema, você precisa se portar como Jesus se portou.
Eu sei que não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para nenhum de nós. Suportar afrontas, suportar acusações, levantes, sabe? Às vezes o sangue sobe, a gente fica nós ficamos nervosos. Jesus também ficou nervoso algumas vezes. Mas qual foi o comportamento dele? Ele entendia, eles não são meus inimigos, eles estão cumprindo um propósito. Seja quem for que já se levantou contra você, tem um propósito de Deus, porque todas as coisas na sua vida, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, estão dentro de um propósito de Deus. Mesmo que não seja a vontade de Deus plena para a sua vida, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, a doença que você está enfrentando tem um propósito de Deus. Os levantes, as oposições, têm um propósito de Deus. Você precisa aprender com isso e aprender a se posicionar quanto a essas questões. Repara que o texto que nós lemos, no verso 4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O que isso significa? Jesus, ele lutou contra o pecado, mesmo quando ele estava sendo dilacerado. Os soldados colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinho e zombavam dele, batiam na cabeça dele com um pedaço de cana. Eles rasgaram as vestes de Jesus, eles chicotearam Jesus, o sangue de Jesus estava sendo derramado e Jesus não se levantou contra eles, sabe, como se eles fossem inimigos de Jesus. O diabo muitas vezes se levanta contra nós tentando produzir esse tipo de situação, para poder nos levar a perder a cabeça, a nos descontrolarmos e assim envergonharmos o nome de Cristo e o Evangelho de Cristo. Lá no seu trabalho, você tem que ser luz, você tem que ser sal na sua família e onde quer que for. Muitas vezes nós colhemos os frutos amargos de uma vida de comportamento diferente daquela que nós deveríamos ter. E tem gente que ainda vira e fala: eu sei que eu vou pagar um preço pelo que eu estou fazendo, mas é a minha escolha. Só que essa fala é uma das falas mais ignorantes que pode existir. Porque se você de fato soubesse o tipo de preço que você pode pagar pela cobrança de Deus, pela punição de Deus, você jamais iria querer pagar para ver. Sabe, alguns de vocês que estão diante dessa transmissão pagaram um alto preço, um caro preço, e estão sofrendo amargamente. E sabe o que é mais incrível? Deus nem sempre nos tira do amargor do sofrimento. Ele às vezes permite que nós continuemos sofrendo. Por quê? Porque tem um propósito no sofrimento. Deus não impediu as pancadas que Jesus levou. Deus não impediu a humilhação que Jesus sofreu. Se Ele não poupou o próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas essas coisas e gratuitamente? Todas as coisas estão contribuindo para o propósito de Deus. Só que se você não aprender com o sofrimento, você vai continuar sofrendo. É aquilo de entender que o que eu estou colhendo hoje é a plantação que eu plantei ontem, são as sementes que eu plantei ontem. Então, se eu quero uma colheita diferente da que eu estou vivendo hoje, eu preciso plantar algo novo, algo diferente. Eu preciso mudar, eu preciso plantar novas sementes. Se você plantava semente de mentira, mude, plante semente de verdade a partir de hoje. Se você plantava semente de engano, plante a semente da verdade. Seja o que for que você fez, sabe, nos seus relacionamentos, na sua vivência com as pessoas, seja o que for, mude a partir de hoje, sabe, não precisa de um mover, não precisa você ver uma bola de fogo, uma luz, não precisa de nada disso, você só precisa ouvir a palavra que Deus está falando com você hoje e tomar a decisão e fazer tudo novo a partir desse dia de hoje.